E aí eu queria entender como o Vasco da Gama nesse domingo consegue chegar à sua 5ª derrota consecutiva. É difícil para mim entender como o Vasco, que conseguiu 4 vitórias consecutivas contra grandes equipes, Cruzeiro, Fluminense, Vitória, Bahia, e aí me vem e toma 5 derrotas consecutivas. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo compreender o porquê dessa queda de rendimento do técnico Fernando Diniz. Como o Fernando Diniz conseguiu bagunçar um trabalho que parecia ter ali uma ideia. Parecia ter um trabalho. Hoje parece que não tem absolutamente nada. E o que mais irrita no técnico Fernando Diniz são exatamente as mesmas atitudes, os erros que ele insiste em continuar. Mexidas repetitivas, insistências, um Vasco completamente sem equilíbrio, uma defesa bagunçada e um ataque que não anda. Porque a defesa sempre foi um problema para o Vasco. E todos os trabalhos do Diniz. Fernando Diniz é um técnico conhecido por ofensivamente ser top, mas defensivamente ter os seus problemas. E a gente viu isso no início do trabalho dele no Vasco. O Vasco era uma água defensiva, mas ofensivamente fazia os seus golzinhos. 4-3 contra o Vitória, 3-1 contra o Bahia, 2-0 contra o Cruzeiro. Quando a defesa estava ajustada, mas vindo lá tomava um 3-0 para o Palmeiras. Esse era o Vasco do Diniz. Defensivamente era ruim, mas ofensivamente fazia os seus gols. Hoje o Vasco parece que é pior defensivamente do que já foi na temporada. Uma água defensiva. E ofensivamente não anda, cara. Não flui. Bagunça ofensiva danada do Vasco da Gama. E as insistências. No dia que Matheus França, com essa bola vergonhosa que tá jogando, eu não vou nem pegar os números do Matheus França no SofaScore, porque senão os números do Matheus França irão humilhá-los. Humilhá-lo, melhor dizendo. Porque os números do Matheus França devem ter sido tenebrosos nessa. Aliás, eu vou pegar os números do Matheus França. Eu vou pegar. Eu tenho que pegar os números dele. Quero ver a vergonha que esse rapaz ele cometeu em campo hoje. O Matheus França hoje, contra a equipe do Bahia, vamos lá ver. Ele teve exatamente 45 minutos em campo. O Matheus França, ele tenta 22 passes, erra 5. Sendo que, dos 5, todos eles são no setor ofensivo, ou seja, ele impediu o prosseguimento de ataques do Vasco com erros de passe. Matheus França, ele tem 27 ações com a bola, número que mostra como o Vasco no primeiro tempo foi ruim por conta do Matheus França. Matheus França hoje jogou na função do Felipe Coutinho, 10, um 10 que tem 27 ações com a bola, é um número assim, completamente negativo. O Matheus França, ele tenta um drible, erra. O Matheus França, ele tem 7 perdas de posse. O Matheus França, ele não desarma ninguém. Nenhum desarme, nenhum corte, nenhum chute defendido, nenhuma finalização no gol. Esse foi o 10 do Vasco hoje. E essa insistência do Fernando Diniz, a insistência no Tietê, a insistência em Matheus Carvalho, a insistência em Pablo Verratti. Coisas que o vascaíno não aguenta mais. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.